Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmão, por esse privilégio tão maravilhoso. Nosso irmão Cleonice, né? Louvado seja Deus. Ela e um grupo, nós encontramos ali no Campo Limpo, Praça do Campo Limpo, né? Fazendo ali um trabalho. E foi agora a primeira vista, né? Foi uma comunhão maravilhosa. E ele assim nos convidou, né, para estar aqui, para a gente falar um pouco, né, daquilo que Deus fez, tem feito e vai fazer muito mais ainda nas nossas vidas, né? O Salmo 113, versículo 5 e diante, diz assim: quem é como nosso Deus, que habita nas alturas, curva para ver o que está na terra e cima no céu. Do pó levanta o pequeno, do monturo, que era eu, levanta o necessitado, para fazer habitar com os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse que vos fala, pastor Manuel. Eu fui morador de rua por 8 anos, Campo Limpo, né? Louvado seja Deus. Era uma vida muito difícil. Hoje em dia, a gente contempla por aí, né? Louvado seja Deus, os moradores de rua têm uma vida bem melhor do que antigamente, né? Hoje tem cobertor, tem comida, a pessoa leva comida, né? Louvado seja Deus. Mas antigamente era só o papelão, né? E o plástico. Não tinha comida, não tinha nada. Até para você beber um copo de água era difícil. Se ia no comércio pedir um copo de água, os caras não davam, negavam um copo de água para você. E quando ele dava um copo de água, dava num copo descartável para você não contaminar o ambiente. E tomar água lá fora. Mas a igreja estava orando. A igreja estava orando por mim. Louvado seja Deus. Eu era viciado em cachaça e cigarro. Eu vendia o sangue no Taboão, Praça Taboão, Lago de Pinheiros e Lago 13 de Maio. Tinha a coção antigamente, então nós fazia aquelas coletas de sangue, né? Quem pudesse doar de graça, dava de graça. Agora nós, como não podia, necessitava do dinheiro, né? A gente vendia 450 gramas de sangue por 35 cruzeiros na época, que era muito dinheiro. Para sustentar o nosso vício, para comer também. Como a gente era em 8 moradores de rua, de 1970 até 77, nós éramos em 8. Era um pessoal muito unido, um com os outros, que tinha repartido com o outro, né? E quando nós íamos doar o sangue, como a gente era alcoólatra, quando a gente chegava lá, tinha que fazer um teste, né? Tirava uma gota de sangue, botava num copo, eu não sei que tipo de produto era aquele que tinha ali, e aquele pingo de sangue, se ele descesse e voltasse, sem desmanchar, o sangue estava bom para doar. Então a gente já ia em 3, 4, porque se 2 faltasse, um doava, né, cobria a despesa do outro, né? Mas às vezes tinha muito, quando às vezes nós íamos 3, 4, chegava lá não passava um teste. Era algo puro. Quando batia em cima, já espalhava tudo. Não tinha sangue, só tinha álcool no corpo. E aí, quando a gente passava no teste, a gente ia lá para a Represa Guarapiranga. A gente não tinha roupa, irmão. A roupa que a gente tinha, ela não tinha mais a qualidade, a estampa de quando ela foi comprada, quando ela foi adquirida. Ela não tinha mais, né, aquele desenho, aquela cor, né? Então a gente ali vendia o sangue, pegava o dinheirinho, quando passava no teste, ia comprar uma pedra de sabão para a Represa Guarapiranga tomar banho. Porque o único lugar para tomar banho que tinha era lá, não tinha outro lugar. Louvado seja Deus, e a gente lavava a roupa no corpo, tirava a camisa, lavava ela, mas não podia esfregar e nem podia torcer, porque rasgava, estava podre. A calça era a mesma coisa, tinha que lavar e ficar lá no corpo. O sapato era um pé preto e um pé marrom, porque não tinha os dois. Mas também, meu pastor, não tinha solado, não tinha sola. Era assim a vida. Mas a igreja orava. A igreja estava orando. Louvado seja Deus. A gente tinha vontade de fumar, e às vezes não tinha dinheiro para comprar o cigarro. Aí a gente ia nos pontos de ônibus. Não era para pegar o ônibus. Era para pegar a bituca, que quando o ônibus chegasse para jogar, a gente pegava a bituca para fumar. Quando não pegava aquela bituca grande, eu ia no chão, as bitucas pequenas que estavam, a gente pegava, desmanchava e fazia um outro cigarro para poder fumar. Mas a igreja estava orando. Talvez tenha alguém na sua casa
que está na mesma situação que eu estava, e tem muitos que estão aí. Muitas vezes nós olhamos pelos olhos canais, nós não vemos resultado. Mas se você fechar os olhos, entrar no mundo espiritual, você vai ver que a igreja está orando e Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa, na tua casa, e você vai testificar das grandezas de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou contar 3 livramentos que Deus me deu, que eu falei que não ia contar o time todo, que é muito comprido, né? Louvado seja Deus. Uma vez, irmão, louvado seja Deus, eu estava com tanta vontade de beber, mas eu estava assim, olhava e eu via vagalume. O cara que é viciado, né, na cachaça, eu olhava assim, eu via vagalume. Eu estava de manhã cedo, pastor, assim, ó, eu não conseguia colocar um copo de pinga na boca. Quando pegava com a mão, ia derramando. Quando pegava com o gosto, piorava. Aí pegava um canudinho para beber pinga de canudinho, mas já tinha derramado mais da metade do copo. Né? Louvado seja Deus. E eu com a vontade, mas estava assim, necessitado mesmo. Foi um livramento que Deus me deu. Mas necessitado de beber mesmo. E não tinha um centavo no bolso. E eu fui na Francisco Morato ali no Ferreira, essa padaria chama Padaria São Luís. Né? Louvado seja Deus. E eu entrei nessa padaria, era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Eu pedi uma cerveja, pedi uma pinga, pedi um maço de cigarro, 2 pacotes de bolacha e um pão puma, um bolo puma. Botei em cima do balcão, né? Louvado seja, tomei a cerveja, tomei a pinga, abri a cerveja, abri o cigarro, fumei os 3 cigarros, bebi a metade da cerveja, né? Louvado seja Deus. E aí, pastor, só ia pagar? Claro que não, pagar com quê? Era um negócio, era correr, né? Deixar o material em cima do balcão, né? Deixar a bolacha, né? Louvado seja Deus, e o bolo puma, e correr, né? Mas o balconista já estava de olho em mim, porque eu já tinha dado um golpe lá uma vez, né? Louvado seja Deus. Aí eles confiam, mas quando eu fui sair, irmão, aí me pegaram. Mas me bateram tanto, mas me bateram, me quebraram mesmo, garrafada na cabeça, foi chute, foi taco de snook, mas eu fui moído para os Estados Unidos, eu fiquei lá nos Estados Unidos acordado, de um dia para o outro. Eu fui acordar no outro dia, era meio-dia, em cima de uma maca, todo quebrado, todo machucado, não aguentava mexer o meu corpo em cima daquela maca. Aí eu perguntei para a enfermeira, o que aconteceu comigo? Ela falou assim, é resultado de boteco. Eu falei, amém. Um livramento que era para mim ter morrido nessa daí. Louvado seja Deus. E a outra vez, louvado seja Deus, eu estava ali na estrada do Campo Limpo, perto ali do Bradesco, do Campo Limpo, passando o Bradesco para lá, tem um restaurante ali que antigamente era a padaria Desidério Ferreira. Eu estava umas 3 horas da tarde, bêbado ali em frente àquela padaria. Parou um ônibus na frente da padaria. Eu fui atravessar o outro lado da estrada do Campo Limpo, veio um carro e me pegou. Me jogou do outro lado da estrada do Campo Limpo, tinha um Fusca parado com a traseira para cá, eu fui de cara assim na traseira do Fusca, afundou a traseira do Fusca. Eu tinha uma ponte dentária, aquela antigamente era de ferro, eu tinha uma daquela que tinha 5 dentes. Conforme eu bati a cara na traseira do Fusca, aquela ponte entrou e atravessou aqui na garganta. Me levaram para as clínicas, louvado seja Deus, e eu passando mal, fui dispensar, voltei para a rua de novo e comecei a passar mal, a turma me levava aos trabalhos, chegava lá, não achava nada, né? Aí eu comecei a perder a voz, não comia nada, não bebia nada, não falava, começou a ficar roxa a minha cabeça, né? Louvado seja Deus, estou com dificuldade para respirar, e eu via que eu ia perdendo o sentido, assim, pastor, o espírito saindo do meu corpo, louvado seja Deus, aquela agonia, você lutando, batalhando para você não morrer, né? Louvado seja Deus, você via perdendo as forças e você se apagava mesmo. Aí me levaram para as clínicas na emergência, aí quando chegou lá nas clínicas, fizeram um exame mais detalhado, aí tirou um raio-x da minha garganta, aí estava lá a ponte atravessada dentro da garganta. Aí tiraram a ponte, um trabalho danado para tirar aquela ponte, louvado seja Deus, mas o livramento que Deus me deu era para mim ter morrido. Louvado seja Deus, sufocado ou engasgado com uma ponte. Louvado seja Deus. E aí eu conheci, louvado, um casal ali no Caxingui, na rua Três Irmãos, louvado, uma rua de frente à igreja do Caxingui, igreja católica. Eu conheci essa família, louvado seja Deus,
eles tinham uma lanchonete, foi em 1977, né, no finzinho de 77. Deixa eu falar que de 1970 até 77, em 70 foi quando começou a minha vida, né, de morador de rua. Problemas, eu não vou entrar no detalhe que vai demorar, né? Louvado, entrei nessa vida em 70, né, louvado, nós éramos em 8 moradores de rua. Quando terminou 1977, pastor, morreram todos, só tinha eu. Porque o Senhor disse, louvado a Deus, que aquele que é do Senhor é escolhido desde o ventre da nossa mãe. E eu sou um escolhido dele. Você também é um escolhido dele. Aí você pode falar, mas pastor, você passou por todo esse processo? Você não é escolhido da sua mãe, não é escolhido de Deus? Primeiramente eu fui conhecer quem é o mundo, para depois eu conhecer quem é Deus. Louvado, conhecer o pior para depois conhecer o melhor. E é por isso que eu estou aqui, para glorificar e para engrandecer o nome santo do Senhor. Essa família me abraçou, pastor. Olha, do mesmo jeito que eu falei, roupa suja, cabeludo, sem dente, né, louvado seja o sapato, pé preto, pé marrom, essa família estava começando a ir para a igreja. Chama seu Florencio e Dona Benedita. Começando a ir para a igreja. Meu irmão, você vê, você vai dentro de uma lanchonete, uma coisa mais chique naquela época, foi no comecinho, começou a sair lanchonete, fazendo negócio de hambúrguer, cheeseburger, salada, x-salada, x-bacon, x-egg, x-tudo, né? Fazia tudo isso. Era no comecinho desse processo de lanchonete. E eles me colocaram, pegar um morador de rua, um mendigo, um trapeiro, um alcoólatra, botar para trabalhar junto com você, dentro da lanchonete, né? Louvado seja Deus. E eles estavam começando a ir para a igreja, eram os primeiros passos dele. Só que eles moravam aqui na lanchonete aqui, eles moravam na Vila Galvão, e eles iam numa igreja, numa irmã, lá na Cachoeirinha, no Lago do Japonês, Vila Dionísia, né? Louvado seja Deus. E eles moravam aqui mesmo no Caxinguito, porque não dava para eles todo dia para casa e voltar, por causa da lanchonete, né? Louvado seja Deus. Aí eles compraram, me pegaram, me deram um banho de loja, eu falei que ia cortar, né? Me deram um banho de loja, compraram roupa, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí essa irmã Benedita falou para mim assim, Manuel, eu quero que você me dê uma camisa sua que eu vou levar para a irmã, que nós vamos na casa, chama a irmã Geni, para ela orar por você, orar nessa camisa. Aí ela pegou a camisa, levou a camisa, orou numa quinta-feira, que toda quinta-feira eles iam lá. Orou nessa camisa na quinta-feira, trouxe para mim na sexta-feira. Na sexta-feira eu vesti a camisa, aqui na Vera América, aqui no Campo Limpo, né, louvado seja Deus, meu pai tinha uma casa ali. E no fundo da casa do meu pai, tinha um barraco de tábua. Quando a gente chegava bêbado, que o pai não via, nós entrava, eu e meu irmão entrava e dormia lá, né, porque era fora, né, era fora da casa. A gente dormia dentro do barraco. E dentro desse barraco, tinha uma cama bem antiga, era, louvado seja Deus, a estrutura era tudo de ferro. Né, ela bateu um colchão de crina em cima. A irmã Benedita orou, pediu para a irmã Geni orar nessa camisa, ela orou na camisa e me trouxe a camisa. Eu vesti a camisa de quinta para sexta. Né, não, de quinta para sexta. Vesti a camisa, vim para o Campo Limpo, que tinha fechado a lanchonete lá, vim para o Campo Limpo, passei a noite todinha bebendo, pastor. Mas bebendo mesmo tinha direito e o direito dos outros. Bebendo, mas eu só não bebia, sabe quando eu bebia? Tinha regra. Só não bebia quando estava caído, eu não tinha como beber, né? Era o único jeito que eu não tinha para beber quando estava caído, já estava bêbado, né? Aí eu vesti essa camisa e fui, né? Passei a noite bebendo, fui lá para o barraco, na casa do meu pai, entrei dentro do barraco, fechei o barraco lá dentro, acendi um cigarro, não, bêbado, o cigarro caiu em cima da cama, pegou fogo no barraco, pegou fogo no colchão. E aquele fumaceiro, que era antigamente uns colchões de crina, aquele era algodão com capim, era um capim especial, né? Louvado seja Deus. Aí o meu pai viu aquele clarão do lado de dentro, do quarto dentro, aquele clarão fora. Eu falei, mas o que está acontecendo? Queimando lixo uma hora dessa? Aí ele levantou e foi lá para ver. Quando ele viu, o barraco estava em chama. E ele não tinha, ele saiu de lá, né, de pijama. E chegou na porta, bateu na porta, não conseguiu entrar porque a porta estava fechada por dentro. Aí ele deu um chute na porta, a porta abriu, né? Mas ele não conseguia entrar dentro do barraco, porque eu estava deitado lá na parede lá do barraco e a porta era aqui, né? Não tinha como ele entrar porque ele estava sufocando com a fumaça que estava dentro do barraco. Mas fumaça não é aquela fumaça verde, fumaça vermelha, amarela, né? Porque o chão de crina é assim, você que conhece crina aí sabe o que eu estou falando, né? Louvado seja Deus. E ele não conseguiu, né? Começou a ficar sufocado, não podia respirar. Ele tirou a camisa que ele estava com ela, amarrou na boca e foi, né? Louvado seja Deus, até aonde eu estava.
Quando ele chegou na cama, ele puxou, ele achou o meu pé. Eu estava deitado de lado, ele puxou o meu pé, né? E conforme ele puxou, eu virei para o outro lado. Quando eu virei para o outro lado, a mola do colchão pegou aqui nas minhas costas, foi aonde eu acordei. Queimou metade do colchão, mas não queimou a cama, pastor, a câmara de ferro. Queimou metade do colchão, metade do travesseiro, metade do cobertor, e não queimou nem um fio do meu cabelo. E eu estou aqui para glorificar, para engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja estava orando. É necessário que nós oramos pelos menos favorecidos. Esse trabalho de evangelismo, muitas vezes, muitas pessoas não acreditam, não criticam porque não vê resultado. Você não vê resultado, não aqui, hoje, agora, porque tem resultado a longo prazo, né, vale a curto prazo. Depende de Deus, depende da fé e necessidade de cada um. Mas eu quero dizer para você, nenhum trabalho do Senhor em vão. Você pode não ver resultado aqui agora, mas quando chegar na glória celestial, tem um memorial escrito lá diante de Deus, que vai apresentar para você. Olha, louvado Cleonice, lembra que eu no Campo Limpo, você, pastor Manuel, o grupo lá com vocês, olha, estas vidas, esses mendigos, moradores de rua que estavam aí, foi tudo evangelizado, eu salvei tudo, e está tudo aqui para a minha glória, para o meu louvor e a minha adoração. Receba o galardão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um testemunho desse trabalho que faz. Nós temos um testemunho muito bonito, né, louvado seja Deus, desse trabalho de evangelismo, né, louvado seja Deus. Se era político, como eu li no Salmo 113, que do lixo levanta necessidade para executar a construção do seu povo. Eu conhecia um casal que era no lixo. Eu era lixo e esse casal era lixo também, mas vamos deixar para lá, né, louvado seja Deus. E esse irmão, louvado seja Deus, começou a orar por mim, se interessou pela minha vida. Ele falou para mim assim: olha, irmão, a pessoa que bebia álcool puro, pastor, álcool, bebia álcool puro, álcool, não tinha pique, bebia álcool, aquele álcool 92, bebia aquele álcool, antigamente era Zulu, né, aquele tramo 2 litros, né, um litro, bebia aquele álcool que não tinha pinga, né, agora você achar um padrão, meu pastor, falar para você assim: Manuel, o dia que você deixar de beber, eu vou comprar uma outra lanchonete. Isso é coisa de Deus, viu? Eu vou comprar uma outra lanchonete e você vai ser o gerente lá. Ele vendeu aqui no Caxingui e comprou na Vila Medeiros. Mas tudo plano de Deus, filha. Quando Deus está no controle, querendo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus está no controle, nada impede, irmão. Nada impede. Pode levantar, tempestade, vendaval. Não adianta. Deus está no controle, vai acontecer. É Ele que está no controle. Ele vendeu aqui, aqui no Caxingui, comprou na Vila Medeiros, na Paraíba Vieira, louvado para Nossa Senhora do Loreto. Comprou na nossa Juré, me levou para lá para tomar conta. Agora, pastor, o cara vendia sempre bebida. O cara bebia álcool puro. O cara não conseguia levantar, nem colocou um copo na boca. Ser gerente de uma lanchonete, não. Não é coisa de Deus? Aí você ia beber álcool? Você ia beber e vender sempre? Não. Nós fazia lá, pastor, 58 tipos de batida, tudo batida de fruta natural. 58 tipos de batida a gente fazia lá. Era um movimento tremendo. Cada batida que eu fazia, você mentava uma vez, estava bom, para poder passar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, louvado seja Deus. Esse irmão agora estava mais perto, lá na Cachoeirinha. E nós saímos daqui e fomos para lá. Ele vendeu aqui, comprou lá, né? E nós seguimos mais perto. Só que ele não estava trabalhando, ele foi trabalhar de corretor. Aí toda quinta-feira ele dizia na casa evangelista, toda quinta-feira ele me convidava: vamos lá no evangelista. Não, eu não vou não, você não, desculpa, sabe, o diabo trabalha, né? A maior desculpa não ir. Até um dia eu fui. Falei: eu vou lá para saber quem é essa evangelista. Eu fui na evangelista, chegou lá, ela leu uma passagem da Bíblia que falou a minha vida todinha. Falou para a senhora: Manuel, tudo que foi falado aqui entrou no ouvido seu, saiu no outro. Você não acreditou. Mas eu quero dizer para você, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Através da minha fé que você não tem, Deus vai fazer isso. Eu vou orar por você, mas Deus vai trabalhar. Quinta-feira, pastor, ela orou por mim. Louvado seja Deus, lá na Vila Medeiros. Toda segunda-feira era a minha folga lá da lanchonete, né? No domingo, trabalhei até 11 horas, fechei a lanchonete e vim para o Campo Limpo, para dormir no mesmo barraco que tinha na casa do meu pai. Ele reformou o barraco, ficou lá o barraco de novo. Louvado seja Deus. Passei no bar do mar, nessa quando eu passei a noite toda bebendo.
Aí fui lá para o barraco, entrei no barraco, fiquei deitado no barraco lá, né, louvado seja Deus. Aí quando deu 11 horas, na segunda-feira, deu 11 horas, eu fui tentar levantar e não conseguia levantar, eu fiquei paralítico, da cintura para baixo. Aí eu falei assim, deve ser canseira, né? Se é uma canseira, então vou descansar um pouco. Aí deitei, dormi de novo, acordei 3 horas, fui levantar, estava paralítico da cintura para baixo. Não tinha movimento na cintura. Dormi de novo. Quando foi na terça-feira, fui levantar, nada. Na terça-feira de tarde, eu tenho 4 irmãs, e as 4 estavam em casa. Eu dei um grito lá do barraco. A minha irmã mais velha, ela foi lá, perguntou, o que está acontecendo aí? Você está aí? Eu falei, estou, desde segunda-feira. Eu falei, como é que ninguém sabe que você está aí? Eu falei, está sabendo agora. Eu falei, o que você quer? Eu falei, pega a carteira aí, vai no bar ali, dá uma garrafa de pinga para mim, que eu estou ruim, que eu estou conseguindo levantar, mas é falta de cachaça, vai lá para mim. Ela falou assim, você está doido? Eu não vou não. Se você quiser um copo de leite, eu vou trazer. Eu falei, quem está doido é você. Já viu o copo de beber leite? Eu vou virar queijo na hora, né? Louvado seja Deus. E ela trouxe o leite e eu bebi. Mas eu não estava entendendo, pastor, o trabalhar de Deus. Eu não estava entendendo nada. Nada. Não conseguia levantar para nada. 3 dias num quarto, trancado, sem ninguém saber, a não ser a minha irmã aquele dia. E sem fazer nada, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, sem nada, 3 dias. Pastor, para a glória de Deus, quando foi na quarta-feira, eu levantei transformado daquela cama, mas uma nova criatura, uma nova pessoa, meus pensamentos, as minhas ações, as minhas emoções, Macreonis, tudo mudado, eu nasci naquela hora, nasci naquele dia. Através da oração daquela irmã, o Senhor transformou, me libertou, me salvou da cachaça naquele dia. Fui para a lanchonete, já 3 dias que eu não estava lá. Quando eu botei o pé dentro da lanchonete, irmão, a irmã Benedita, que é a mãe na fé, que estava no meu lugar lá, ela olhou para mim e falou assim, Deus fez alguma coisa na tua vida que tu está diferente. Eu falei, acho que fez mesmo, porque quando eu entrei na lanchonete, eu senti aquele cheiro de cachaça, irmão. Me deu um nó na garganta, um nojo de cachaça. E até hoje, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém na tua casa, na tua família, teu vizinho? Tem alguém que está assim na situação? Ou pior do que eu estava? O mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez isso na minha vida, vai fazer na vida dele também. Basta você crer, você acreditar. Que Deus trabalha no íntimo do nosso coração. Ele faz existir as coisas que não existem, irmão, para que o nome dele venha ser glorificado. E dentro dessa lanchonete, irmão, como é que Deus faz? Transformar um alcoólatra, um homem que pegava a bituca de cigarro no chão para fazer cigarro, pegava a bituca acesa quando o cara ia pegar o ônibus. Deus comprou, quando comprou aquela lanchonete, Deus falou que tinha uma obra ali para realizar. E fez, pastor. Ele realizou a obra na vida do meu patrão, na vida da minha patroa. Eles foram salvos, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo. Foi salvo eu, batizado nas águas no Espírito Santo. Saí de lá casado. Quando eu casei com aquela, a mulher mais linda que está aqui, deve ser a minha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Casei com aquela bênção que está ali, são 43 anos casado, para a glória de Deus. Quando Deus terminou a obra, irmão, aí Deus enviou, louvado seja Deus, o comprador para vender a lanchonete para a glória de Deus, e nós prosseguimos a caminhada, 43 anos caminhando na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, nome do Senhor.